Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse é nosso espaço de bate-papo, uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje vou conversar com o advogado Dr. Igor Turque Ribeiro. O Dr. Igor trabalha com o Dr. Murilo Batista, que é sempre o nosso parceiro. E aí a gente agora vai ter um rosto diferente, não é? Afinal de contas, o Dr. Murilo, já estou abusando muito dele. Seja muito bem-vindo, Igor, é um prazer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai falar sobre contratos. E aí, nesse momento, a gente vai dividir um pouco de informação sobre o contrato indeterminado, determinado e de experiência, é isso? É. Maravilha. Então vamos começar pelo básico, assim. A primeira coisa que a gente está bem acostumado a ouvir quando alguém está conseguindo um emprego é que ele vai ter um contrato de experiência. Sim. Então vamos começar por esse, assim. Qual é o pressuposto básico desse contrato? Esse contrato de experiência, ele é uma espécie do contrato por prazo determinado. Certo. É um contrato que serve mesmo para o empregador, dar oportunidade para o funcionário e até mesmo para ele, para ver se o funcionário se adapta às atividades da empresa. Ele é um contrato que é regido pelas mesmas leis trabalhistas, que tem um contrato por prazo determinado, sendo que a única diferença está na rescisão do contrato e o tempo, de duração dele. Certo. Um contrato de experiência, ele pode ser de quanto tempo? Ele pode ser no máximo de 90 dias, tá? Sendo que existe um período de prorrogação, a possibilidade de prorrogação. Certo. Por mais 90 dias? Não, dentro de 90 dias. Ah, entendi. Então, na verdade, quando o contratante decide por contratar X ou YZ pessoa, ele decide 30 dias e ele pode renovar por mais 30. Por mais 30. Como é no máximo 3 meses, se o empresário quiser se apropriar de todo esse período, ele 45 renova para mais 45. Exatamente. Ok. Pode mês quebrado? Nunca vi isso na minha vida. Pode. Nesse caso pode sim, mas assim, a remuneração, o salário vai ser pago normalmente no final do mês. Entendi. É só mesmo a questão da duração. Se for só 45 dias, no final do contrato, vai pagar o saldo de dia de 15 dias que faltou. Ok. Quais são os direitos que esse trabalhador tem num contrato de experiência? Digamos que ele não seja contratado. Vamos lá que ele colocou 45 dias, renovou por mais 45 dias, mas aí decidiu que não ia ficar com aquele profissional. Tem aqueles direitos básicos que a gente está acostumado? FGTS, férias proporcional, 40%. Como é que funciona isso? Essa é uma característica, a diferença essa característica da rescisão é inerente à modalidade do contrato. Certo. Como o contrato de experiência ele é uma espécie de contrato por prazo determinado, o funcionário já sabe de antemão quando é que esse contrato vai terminar. Certo. 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45, desde que previamente estipulado isso no contrato. No final, o que ele não vai ter? Essa é a diferença. Ele não vai ter o aviso prévio, porque o aviso prévio é exatamente para não pegar o funcionário desprevenido, e também não vai ter a multa sobre o saldo da conta vinculada da FGTS, que é uma verba indenizatória também para indenizar o funcionário que é pego desprevenido. Mas tem as férias proporcionais. Tem as férias proporcionais, vai ter o saldo de dia, o 13º proporcional, saldo FGTS. De dia? Saldo de dia. O que é isso? O saldo de dia é quando você o contrato termina, você é dispensado, e você trabalhou, por exemplo, 10 dias, 15 dias, 16 dias, você vai receber o proporcional. Ah, ok. Entendi. Seriam nos 30 dias, recebe o mês integral, mais o saldo de dia, que são os 15 dias. É um nome diferente, que eu pessoalmente não conhecia, não. Mas ótimo, então. Entendendo essa questão da experiência, digamos que, terminado o contrato de experiência, a gente já falou, se ele não for contratado, ou seja, todos os direitos que ele vai ter e todos os direitos que esse trabalhador não vai ter mediante essa modalidade de contrato. Se ele foi contratado para um contrato de período indeterminado, que em tese, acredita-se que é o mais tradicional, ele passa a ter que direitos? Como é que funciona isso?
Tem alguma diferença ou não? Existe sim. Só para fazer a colocação, o contrato de experiência ele precisa ser acordado previamente. Se você foi contratado e não houve previsão de contrato de experiência, significa que você já foi contratado por prazo indeterminado. Nossa, minha vida inteira achei que todo mundo estava em experiência no começo. Não, precisa ser contratado isso. Precisa ser acordado, é necessário que ambas as partes estejam cientes e que provavelmente assinem um acordo disso. Sim, porque é um contrato por prazo determinado. Ele só tem um outro nome, não uma alcunha de contrato de experiência. Então você precisa saber, olha, eu estou sendo contratado para trabalhar por um tempo indeterminado ou por um tempo determinado, que é a minha experiência. Entendeu? Maravilha, entendido. Contrato de experiência sendo acordado devidamente no início, terminou o contrato e eu vou ser contratada. Qual é a diferença para quem entra num contrato direto, por exemplo? Quem entra no contrato direto. A diferença vai residir mesmo nas verbas rescisórias. É só isso que é a diferença, que seria o direito ao aviso prévio, e num caso de uma rescisão imotivada, né, uma rescisão sem justa causa, seria o pagamento de uma indenização sobre o saldo do FGTS, que é aquela multa de 40%. Maravilha. É basicamente essa a diferença. Ótimo. Entendido isso, vamos falar da questão especificamente do contrato indeterminado. Acho que a gente conseguiu suprir as questões do experiência. Ou se tem mais alguma coisa que você acha que deve colocar? Tem só mais uma coisa que eu esqueci, que é a previsão do seguro-desemprego. Seguro-desemprego só por caso de contrato por prazo indeterminado. Que também é uma forma é um direito social para que a pessoa não fique desprovida depois de uma dispensa que ela não estava aguardando. Né? Já por prazo determinado, ela sabia, embora ela volte, né, ao desemprego, ela já tinha uma previsão de que aquele contrato poderia terminar. Maravilha. Terminaria. Ótimo. Vamos fazer um breve intervalo e a gente aí volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo, e aí a gente vai falar sobre contrato com tempo determinado. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade a esse bate-papo sobre tipos de contratos e o que é seu direito trabalhador diante do patronal, não é isso? Exatamente. Vamos agora falar de um contrato que tem algumas modalidades distintas e aí a gente vai entender um pouquinho melhor, que são os contratos de período determinado. Exatamente. Começa me explicando basicamente o que são eles. O contrato por prazo determinado, ele não é a regra, ele é uma exceção. Certo. A regra é o prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, ele tem uma previsão legal em 3 situações. Uma delas é essa que a gente já falou, contrato de experiência. O contrato de experiência é também um braço do determinado. Exatamente, é uma espécie de contrato determinado. Ok, prazo maravilha. determinado. E as outras 2 previsões legais é para atividades temporárias e atividades transitórias. Vamos parte por parte.
atividades temporárias. O que significa isso na prática? Atividades temporárias ocorrem naqueles períodos que tem muita demanda. Por exemplo, Páscoa, período de Natal, onde as empresas contratam para suprir aquela necessidade temporária. Certo. Tem muito a ver, então, com a sazonalidade. Exatamente. Não é isso? Ok. Vamos falar sobre esse tipo, os que têm prazo específico por conta da sazonalidade. Quais são os direitos do trabalhador, né? Qual é o período mínimo de um contrato determinado? E qual é o período máximo de um contrato determinado? O período mínimo não tem previsão legal, mas o período máximo é 2 anos prorrogável por igual período, né? 4 anos. Certo. Quais são os direitos que o trabalhador perde quando comparados com um contrato de período indeterminado, aquele que você é contratado e não sabe se você vai ser demitido na vida? A diferença básica está no momento da rescisão também. Certo. Como ocorre no contrato de contrato de experiência, você sabe que vai ser dispensado em um determinado momento. Então não tem a previsão do aviso prévio, não tem a previsão da multa de 40% sobre o FGTS e também você não tem direito ao seguro-desemprego. Ah, certo. Mas vamos fazer uma questão de ordem... Vamos discutir essa questão. Me explica isso. Um contrato determinado pode durar 2 anos. Sim. E aí você pode renovar por mais 2 anos. Sim. Emocionalmente, isso virou um contrato quase que indeterminado, porque 4 anos é um longo período para você sair sem seguro-desemprego. É isso mesmo? É isso mesmo que ocorre. E não existe nenhum tipo, não adianta entrar com processo. Não, sendo um contrato por prazo determinado, é a vontade das partes que faz a lei. Entendi. Toma cuidado com esse contrato determinado, porque assim, 4 anos você não vai ter guardado nada de dinheiro na sua vida. Você vai estar vivendo porque você já está habituado com isso, né? E aí não vai ter seguro-desemprego, que é uma mão na roda para o trabalhador. Ajuda quando muito. ele se vê sem emprego, não é verdade? Sim. Agora vamos pensar em ordem prática. Esse trabalhador, ao longo desses 4 anos, ele teve direito a férias, ele teve direito a todas as outras coisas? Todos os outros direitos. 13º, tudo que a gente está acostumado. Férias, FGTS, a jornada normal de 8 horas, todos os direitos básicos, né, previstos na CLT. Maravilha. Além disso, a gente tem uma outra modalidade, num caso específico, a respeito do contrato determinado. Qual é mesmo? Seriam situações transitórias. O que é uma situação transitória? Por exemplo, o contrato para uma obra certa, por um período de... Assim, que eu consigo visualizar é uma obra, contratado para fazer obra de um posto de saúde, fazer uma obra de um prédio. Que você é um contrato determinado, mas que você não pode pontuar a questão de tempo. Porque pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos. É isso? Na prática? Isso. Porque assim, quando você falou em obra, né? Quem já teve que fazer qualquer obra na vida sabe que é muito disso, né? Se choveu, a obra demora mais tempo. Se o tempo ficou firme, o cimento secou. É disso que a gente está falando. Exatamente. Maravilha. E nessa modalidade de contrato por período determinado, o que muda na relação dos direitos do trabalhador? A única coisa que vai mudar, como eu expliquei, é só no momento da rescisão. Só na rescisão, Só do na mesmo rescisão, jeito. exatamente. Durante, a gente tem os mesmos direitos estão cobertos. Os mesmos direitos. Precisa assinar a carteira. Era isso que é a questão. Precisa assinar a carteira normalmente. Que é um direito básico do trabalhador. Sim. Certo. Em caso de acidente, nesse período, mesmo sendo um contrato determinado, seja ele de experiência, seja ele por sazonalidade, ou seja ele por período de demanda, digamos assim. Como é que fica a questão do afastar-se do trabalho por 15 dias, que é o que o empregador vai estar pagando, e aumentado o período por conta do INSS, por exemplo? Quando em caso de acidente, de doença, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Certo. Então o contrato de trabalho ele não está correndo aquele prazo, né? Então vai se prorrogar pelo tempo que for necessário. Entendi. Digamos que fosse um contrato de experiência, com duração de 45 dias. Na primeira semana a pessoa sofreu um acidente sério.
E aí ela vai ficar 3 meses sem trabalhar. Quando ela terminar esse período e que o INSS entender que ela está apta para retornar, ela retorna para a continuidade das suas semanas de trabalho. Porque é assustador entender isso. É verdade. Nesse caso específico, poxa, agora... Vale a pena a gente pegar o caso e estudar? E estudar. Porque, na verdade, também, o programa ao vivo tem dessas coisas. Meu papel é apertar o advogado do outro lado. Mas é porque são questões pequenas. Você para pra pensar. Você tem um contrato, você sofre um acidente, e aí você está coberto do INSS ou não está coberto pelo INSS? Sim, você está coberto pelo INSS. Você está coberto pelo INSS. Sim, então, vamos pensar no básico. Mesmo sendo um contrato por período determinado, se ocorrer qualquer tipo de acidente, seja de trabalho ou seja em torno do trabalho, o trabalhador vai estar coberto. Você vai estar coberto pelo INSS. Maravilha. O que já é ótimo de entender, Sim. porque várias vezes a gente falou aqui sobre as questões da legalidade dos acidentes de trabalho, da questão do traslado. Então, assim, de casa para o trabalho, quando eu vou direto, é uma questão. Do trabalho para casa, quando eu vou direto, é um tipo de questão. Se eu parei na padaria, já é outra realidade. Sim. E a gente discute muito isso com o trabalhador, e a gente fala muito isso para ele entender lá em casa, que ele precisa estar muito atento no que ele está fazendo, para ele não ser prejudicado por alguma escolha cotidiana. Não é isso? Exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade, e aí a gente vai falar sobre contrato indeterminado, que é esse que a gente está normalmente acostumado, e é esse que a gente, no final das contas, quer mesmo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada, merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Olá, estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Igor, que hoje vai falar, que está falando com a gente sobre contratos. A gente fez um intervalo e aí a gente está também numa gravação. Vamos corrigir 2 questões de ordem básica e dar uma complementação numa informação? Fala para o nosso telespectador o que nesse intervalo você confirmou e trouxe de legal para gente. Isso, anteriormente eu falei que o atestado médico, durante o contrato de experiência ou contrato prazo determinado, ele suspendia o contrato. Essa informação está correta. No entanto, o período em que a pessoa, o trabalhador, ficou afastado do trabalho, ele não prorroga o contrato por aquele período. É computado normalmente. É computado normalmente. O que ocorre é o quê? Como o contrato está suspenso, ele não pode ser dispensado enquanto está afastado. Ótimo. Então, ele retorna e aí sim encerra-se o contrato. Maravilha. E aí eu fiz uma confusão na sua cabeça. Exatamente. No bloco passado a respeito de acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Isso mesmo. E aí eu queria que você conseguiu verificar a minha informação e trouxe ela bem completa para mim. Divide para o nosso telespectador. Se o funcionário, durante esse contrato por tempo determinado, por prazo determinado, caso de experiência, por exemplo,
ele sofre um acidente no trabalho, um acidente de trabalho, Certo. ele vai gozar de uma estabilidade provisória de 1 ano. E essa estabilidade provisória, ela é dada, é direito do trabalhador, mesmo que o contrato seja por prazo determinado. Ou seja, Maravilha. contrato de experiência de 45 dias ou de 90 dias, dentro desse período sofre um acidente, ele vai ter que ser indenizado, né? O contrato se prorroga por mais 1 ano. Maravilha. Mesmo caso se nesse período de contrato de experiência, por exemplo, ou prazo determinado, houver uma gestação. Mesma coisa. A Maravilha. estabilidade da gestante. Da gestante. Aquela mesma estabilidade que a gente já falou várias vezes, do período da gestação propriamente dito, do seu período de licença maternidade e um período específico no retorno à função. É uma formação, tem um detalhe. O contrato ele não se transforma em contrato por prazo indeterminado. Certo, ele se mantém. Se mantém como contrato por prazo determinado. O que é diferente se o empregador mantivesse você no trabalho após aquele contrato. Por exemplo, 45 dias de experiência. Se não houve prorrogação e você continua trabalhando, aí automaticamente se transforma no contrato por prazo indeterminado. Maravilha. São palavrinhas muito próximas, determinado e indeterminado, mas que tem toda a diferença. Nesse contexto de que fazem toda a diferença, queria que a gente falasse um pouquinho sobre os contratos de prazo indeterminado, que é esse que todo mundo quer na vida, que é ter um emprego que você não está pensando que no dia X aquele período seu laboral vai acabar. Quais são os direitos básicos desse trabalhador que está entrando e ingressando no emprego agora nessa modalidade? São alguns direitos básicos. O primeiro deles é o direito à assinatura da carteira de trabalho. Certo. A carteira de trabalho é um documento básico, onde vai constar todas as informações básicas do contrato de trabalho. A admissão, dispensa, qual foi o seu cargo, salário inicial, né, e outras anotações básicas. É importante frisar que na carteira de trabalho não pode ter nenhuma informação desabonadora ao trabalhador. Como o caso da dispensa, dispensado por justa causa, não pode fazer nenhum tipo de anotação. Se houver algum tipo de anotação, esse trabalhador ele pode ir à Justiça do Trabalho e fatalmente vai conseguir uma indenização por dano moral. Esse é o primeiro direito básico do trabalhador. O segundo direito básico é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho regular é 8 horas diárias com 44 horas semanais. As horas extras, elas devem ser pagas, com adicional de 50%, mas elas não são obrigatórias. Isso é interessante. O funcionário ele faz as horas extras se ele quiser. É claro que sempre tem uma conversa entre empregador e empregado para que aquelas horas sejam feitas, né? Mas, via de regra, prestar horas extras não é obrigatório. Uhum. Um terceiro direito básico é o direito ao 13º. Uhum. O 13º ele deve ser pago em 2 parcelas, uma em novembro e outra em dezembro, e corresponde à proporcionalidade daquele ano. Se você trabalhou 12 meses, pega-se a tua remuneração, divide por 12. E aí você vai ganhar. Isso. Se você trabalhou, você recebe a 13º correspondente, a soma todo o seu salário dividido por 12. Isso. Consequentemente, vai dar um salário inteiro. Um salário. Mas se você trabalhou só 5 meses naquele ano, vai receber ser só o proporcional de 5 dozeavos. 5 dozeavos. Para quem gosta de matemática, entendeu? 5 dozeavos, 5 parcelas dos 12. Isso. Maravilha. Fora aí, tem mais coisa? Tem mais coisa, graças a Deus. Sim. Direito a férias. As férias se dividem em período que você adquire as férias e o período que deve ser concedido as férias. Certo. Você deve trabalhar 12 meses para você ter um direito a receber as férias. E essas férias elas devem ser pagas nos próximos 12 meses, que é exatamente o próximo período de adquirir o próximo direito a férias. Certo. Ela deve ser paga com um adicional de 1/3, que é 1/3 constitucional. Que é 1/3 constitucional, que é a ideia de que você vai se divertir. Você vai continuar pagando todas as suas contas com o seu salário.
que você vai ter um adicional que é para você curtir suas férias. Exatamente. Senão você vai ficar em casa pagando a água, a luz, a comida e tal, não sei o que, e não fez nada nas férias. Exatamente. Um outro direito básico do trabalhador que contrata por prazo indeterminado, e quando ele é dispensado sem justa causa, certo, ou sem pedir demissão, ou sem fazer o acordo consensual, que hoje tem o acordo permitido, é aquele acordo que o empregador deseja mandar ele embora e o funcionário também deseja pedir demissão, que hoje isso é permitido, tem regras específicas. Tirando essas situações, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. O funcionário também tem direito ao FGTS, que é 8% sobre a remuneração dele, e também a multa rescisória, que é 40% sobre o saldo total do FGTS para aquele contrato. Ele tem direito também à licença maternidade, tem direito ao adicional noturno, de 20%, de 10 horas da noite até 6 horas da manhã. Tem direito a vale transporte. Agora, uma coisa interessante, ticket de alimentação não é obrigatório. Né? Depende muito da quantidade de trabalhadores. Tem programas assistenciais do governo, que a empresa ela adere àquele programa, só que aí é uma característica, né, entre empregador e governo. Isso. Certo. E aí o salário família também. Tem o salário família também. Eu não me lembro exatamente qual que é o requisito, mas se não me engano, se você não ganhar mais do que 2 salários mínimos... Isso, tem um valor exato para filhos até 14 anos. Isso. Maravilha. Então acho que a gente conseguiu cumprir todo o acordado para esse programa, não é isso? Maravilha, doutor Igor. Obrigada pela gentileza, pelas informações. Espero que você aí de casa tenha entendido as modalidades diferentes em que você pode ter um contrato com o seu patronal. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com o sindicato da sua base. Mais alguma sugestão? Não. Nenhuma. Maravilha, porque com certeza você ia falar de sindicato, porque a gente aqui sempre valoriza o trabalho com os sindicatos. Obrigada mais uma vez, obrigada a você de casa. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Tchau, tchau.